E aí, vamos aprender como funcionam os erros no Java? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como que funcionam essas questões de exceptions no Java, o que acontece quando tem um problema no seu código, como que você pode fazer para tratar um erro e exibir uma mensagem mais amigável para a pessoa que estiver usando o seu sistema. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e vamos continuar estudando programação, estudando Java. E agora eu quero focar com vocês nessa parte de exceptions, exceções, erros que podem eventualmente acontecer no seu código e é importante você saber como que isso funciona no Java, como que você lida com essas situações, porque de vez em quando pode acontecer um erro em um sistema e você precisa fazer um tratamento adequado. Talvez você, como usuário, já tenha utilizado algum sistema e eventualmente apareceu uma tela de erro, alguma mensagem esquisita. Então, dependendo da linguagem de programação utilizada nesse sistema, tem uma forma de tratar. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar como que isso funciona no Java. Então eu estou com o nosso programa aqui, o nosso sistema de gestão escolar. E no vídeo anterior eu te mostrei como trabalhar com arquivos, como criar arquivos, salvar informações dentro de um arquivo e esse arquivo ficar salvo no seu computador, como carregar e ler as informações salvas dentro desse arquivo. E nesse código de escrita e leitura de arquivo tinha esse tal de throws IO exception que você teve que colocar aqui na assinatura dos métodos. E eu te falei, isso daí tem a ver com as exceções e eu vou te explicar mais com calma posteriormente. Beleza? Então nesse vídeo eu quero te explicar como que funcionam essas tais das exceptions do Java. Então vamos lá. Aí, para fins didáticos, para eu te mostrar isso de uma maneira bem simples, bem fácil aqui, tranquila, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra classe, não vou mexer nessa classe aqui do nosso projeto, então deixa eu fechar todas essas classes, os arquivos que estão abertos aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Project à esquerda, lá dentro da SRC, vou criar uma nova classe aqui só para te mostrar como que funciona esses negócios de essa questão de exceptions e de erros no Java. Então SRC selecionado, Alt Insert, Java Class. Vou criar uma classe aqui chamada teste erros. Beleza? Deixa eu aumentar aqui. E dentro dessa classe vou criar o método main, vou digitar a palavra main, dar um enter para ele completar para mim o método main. E vamos lá entender como que funcionam essas exceptions no Java. Então imagina que você tem aqui essa classe, tem um método main e você escreveu o seguinte código. Vou colocar um system out, sei lá, boas-vindas ao sistema. Beleza? E agora na sequência eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um cálculo matemático e imprimir na tela o resultado. E no final imprimir saindo do programa. Bem simples. Então, só para ficar mais dinâmico, em vez de ter os valores fixos no código, eu vou ler do teclado. Então vamos usar aquela classe scanner do Java. Então vou declarar uma variável aqui, var scanner é igual a new scanner. Aí lembra como é que funciona o scanner? Nos parênteses, no construtor da scanner, a gente tem que passar aqui da onde que vai vir a leitura, system.in. E na linha de baixo, scanner.nextLine. Quero ler a próxima linha. Vou guardar essa linha que a pessoa digitou numa variável, var valor 1 é igual a scanner nextLine. Vou duplicar essa linha, duplicar aqui essa linha, valor 2, beleza? E lembra que o nextLine ele lê como string, mas eu quero transformar isso daqui em números inteiros. Então vou fazer aquele tal do integer.parseInt e passar o scanner nextLine para dentro do método parseInt. Então, para converter uma string para um número inteiro. Isso daí eu já te mostrei em vídeos anteriores. Beleza. Então, dei um system out, criei o scanner, li o primeiro valor, li o segundo valor, vou criar uma variável para fazer o cálculo. Então, vou criar aqui um var resultado é igual a valor 1 dividido por valor 2. Então, vou fazer uma divisão. Na sequência, eu vou colocar um system out, resultado da divisão, 2 pontos, e vou concatenar aqui com a variável resultado. E aí, por fim, system out saindo do programa. Pronto. Então, esse vai ser o meu código aqui, bem simples. Então, estou fazendo alguns system outs, lendo umas informações do teclado, fazendo um cálculo matemático, imprimindo na tela, concatenando esse resultado. Código bem simples, nada demais. Vamos executar esse programa e ver o que vai acontecer? Então eu vou clicar aqui no play, vou mandar ele rodar o programa.
Apareceu lá o System Out e está esperando eu digitar o valor 1. Vou finalizar aqui o programa, ó. Vou clicar aqui no vermelhinho aqui à esquerda. Esqueci de fazer um detalhe importante. Antes de pedir para a pessoa digitar, né, vou dar um System Out aqui só para avisar a pessoa, né? Então digite o primeiro valor, 2 pontos. E aí eu vou copiar esse System Out, vou colocar aqui, ó, digite o segundo valor. E aí na sequência eu faço o cálculo do resultado. Só para aparecer a mensagem na tela e a pessoa saber que ela tem que digitar alguma coisa. Então agora sim, vou rodar novamente. Beleza? Boas-vindas ao sistema, digite o primeiro valor, sei lá, 100. Digite o segundo valor, 10. Resultado da divisão deu 10. 100 dividido por 10 dá 10. Beleza? Ok. Saindo do programa, finalizou a minha aplicação. Vou rodar novamente. Vou digitar outro valor agora, ó. Quero dividir 33 por, sei lá, 7. Resultado deu 4, porque eu estou fazendo a divisão e guardando no número inteiro. Então deve ter dado um número quebrado, mas como eu guardei o resultado numa variável inteira, ele mostra só o valor inteiro, só o resultado da divisão. Ele não mostra o resto da divisão. Saindo do programa. Tudo funcionou perfeito. Porém, vou rodar uma terceira vez. Opa! Escolhi aqui uma opção errada, peraí. Vou finalizar o programa, cliquei no play, run. Beleza? Agora eu vou fazer uma divisão. 10 dividido por 0. Quanto que é 10 dividido por 0? E aí, opa, divisão por 0 na matemática não existe, né? Não existe divisão por 0. E aí, e se eu fizer uma divisão por 0 aqui no Java? O que será que ele vai me devolver? Vamos testar. Dei um enter e pum! Deu um erro que o Java representa por essa tal de exception. Então, toda vez que acontece uma exception, o Java tem uma classe que representa essa exceção e ele tem um determinado comportamento toda vez que ocorre uma exceção no programa. Então, percebe que ele mostrou aqui essa mensagem meio esquisita, né? Exception in thread main java.lang.arithmetic exception divisão by zero. E aí mostra aqui, ó, test_erros.main, mostra a classe, né, o nome da classe onde ocorreu o erro. 2.16 mostra até a linha onde ocorreu o erro, está dizendo que foi na linha 16. E aí ele fala, ó, processo finalizou e ele encerra a aplicação. Então, de fato, foi bem aqui, a linha 16, ó, é essa onde eu estou fazendo a divisão por 0. Então, toda vez que acontece um erro, uma situação inesperada, uma exceção ao caminho comum aqui, a execução normal da aplicação, o Java nos indica isso, gerando essa mensagem aqui, e existe esse conceito chamado de exception, exceção da regra. Então, exception é similar a essa ideia de acontecer um erro na aplicação. E agora eu vou te explicar o que acontece toda vez que tem uma exception numa aplicação Java, o que o Java faz, qual que é o fluxo da aplicação quando ocorre uma exceção. Então você já deve ter percebido aqui, ó, que ele não imprimiu o resultado da divisão, ele não imprimiu aqui o saindo do programa, ele simplesmente imprimiu essa mensagem esquisita aqui mostrando o erro. Então vamos lá entender o que acontece. Então para o Java, se você tem um programa que não tem um erro de compilação, então aqui já é diferente, eu não estou falando de compilação. Então aqui um erro de compilação seria eu digitar o nome de uma variável que não existe, ó. Valor 32. Até o IntelliJ ele pinta de vermelho toda vez que tem um erro de compilação. Compilação significa que o programa nem compilou. Eu nem consigo executar esse programa porque ele não vai ser compilado. Então lembra daquele processo de compilação, de rodar o javac, nome do programa, .java, ele não compila, ele não gera o bytecode. Então isso é um erro de compilação. Você está ferindo aqui as regras gramaticais do Java. A sintaxe do Java tem algo errado aqui. Uma variável duplicada, uma palavra reservada que você colocou no nome da variável, um fecha-chave que está faltando ou está sobrando, enfim. Não é compilação que eu estou falando. Considere que o seu código está compilando. Então, meu código está compilando. Não significa que não vai acontecer um erro. Então, ele está compilando, ele vai gerar lá o bytecode, mas na hora de executar o programa, pode ser que tenha uma situação inesperada. Então, erro de compilação é uma coisa, erro de execução é outra. E eu estou focando aqui na parte de erro de execução. Então, seu código compila bonitinho, está seguindo todas as regras, não tem nada de inválido da sintaxe, mas na hora de rodar, pode acontecer um problema. E aqui foi exatamente essa situação.
na linha 16 do meu programa, nesse exemplo que eu estou te mostrando, pode acontecer um erro. Não significa que sempre vai acontecer um erro. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Tudo vai depender do valor aqui dessas variáveis. Então, por isso que não é um erro de compilação. Aqui não tem nada de inválido. Eu estou criando uma variável usando a palavrinha var, digitei o nome da variável, resultado, é um nome válido, não é uma palavra reservada do Java, não já foi declarada anteriormente aqui no método main essa variável, estou atribuindo a ela um valor, que é o resultado de uma divisão entre duas variáveis aqui. Ó. Valor 1 foi declarada na linha 11, valor 2 foi declarada na linha 14. São duas variáveis do tipo inteiro, tem um ponto e vírgula no final. A nível de sintaxe de código, as regras gramaticais, não tem nada de inválido. Então esse código ele compila, mas na hora de rodar, talvez dê um problema aqui, porque divisão por zero, por exemplo, é inválido. Então o que o Java faz quando acontece uma situação inesperada? Tem essa chamada exception. E aí é como se nessa linha 16 estourasse uma bomba aqui. Então vamos pensar que uma exception é, opa, estourou uma bomba aqui. E aí o que o Java faz toda vez que uma bomba explode aqui no programa? A linha onde a bomba estourou, ó, no meu exemplo aqui, foi a linha 16. Então aqui nessa linha pode estourar uma bomba se o segundo valor for zero. E o que o Java faz daí para frente? O Java vai procurar no meu programa aqui, ó, nas próximas linhas, algum código que faça um tratamento de exceção, algum código que desative essa bomba. Então, enquanto não tiver um código desarmando essa bomba, vamos pensar assim, o Java simplesmente vai ignorar todo o código até que alguém trate o erro. Então é isso que ele vai fazer. Então na linha 16 estourou a bomba, porque aqui está a divisão por zero. Pum, estourou a bomba aqui, exception. O que o Java vai olhar? Qual é a próxima linha? É um system_out. System_out trata erro? Um system_out, o que o system_out faz? Ah, o system_out não é para imprimir uma mensagem na tela? Certo. Isso é tratar erro? Não. Então o Java vai ignorar essa linha. Ele não vai executar essa linha. Vai para a próxima. Essa próxima linha está tratando erro? Se não tiver, ele ignora. A próxima linha é um system_out também, saindo do programa. Não tratei o erro. Então ele vai pular e não vai executar essa linha. Qual é a próxima linha? Opa, acabou o método. Que método é esse que eu estou? Ah, já é o método main, ó, é o método principal, é o método onde foi executada a aplicação. Então, acabou o método main, nenhum código fez o tratamento de erro. Se ninguém tratou esse erro, o que o Java faz? Ele joga no console, ele exibiria na tela, né, para a pessoa essa exception. E foi exatamente isso que aconteceu. Ó. Mostrando aqui ó, na aba Run aqui, do IntelliJ, ó, boas-vindas, digite o primeiro valor, digitei 10, digite o segundo valor, digitei 0. A próxima linha seria essa 16. Ó. Aqui estourou a bomba. Então o que o Java vai olhar? As próximas linhas estão tratando erros? Nenhuma das duas está tratando erro. Então ele simplesmente ignorou. E de fato, se você olhar aqui ó, no Run, ele não executou aqui o resultado da divisão e nem o saindo do programa, porque ele ignorou. E aí acabou o método main. O main, lembra? Não é aqui que a gente roda o programa, então não tem mais para onde ir. Então, acabou o programa, ninguém tratou o erro, o que o Java faz? Imprime no console o erro e ele mostra essa mensagem esquisitona aqui. Isso daqui, existe um termo para esse código aqui que é meio esquisito que saiu no console. Isso se chama stack trace. É como se fosse o traço ali da pilha, a pilha de execução do programa. Então, vá se familiarizando com esse termo. Stack trace é a pilha de execução do programa. Já você vai entender o que significa isso. E como ninguém tratou o programa, todo aquele código que não tratou erro, né, não tratou a bomba, ele ignora. E aí, como eu já estava no método main, acabou o programa, ele finaliza e ele mostra essa mensagem de erro aqui para o usuário. Então essa mensagem maluca ia aparecer na tela. Então, eventualmente, você está navegando em algum site, você está usando um aplicativo no seu celular, você está usando algum sistema, talvez você já tenha visto uma mensagem parecida com essa aqui, o exception e os nomes esquisitos aqui. Provavelmente, se isso apareceu num sistema qualquer que você está utilizando, é porque aconteceu uma exception ali no meio do programa e nenhum código fez o tratamento dessa exception, então o código estourou para o usuário, apareceu na tela
aqui no caso no console, para o usuário do sistema. Isso é bem comum, beleza? Agora, por que aparece essa stack trace aqui? O que significa essa stack trace? Isso daqui é para te ajudar, isso daqui não é para o usuário, né? Para a pessoa leiga que está usando o sistema que não entende de programação. Isso daqui é para você, pessoa programadora, saber identificar onde que aconteceu o programa, onde que aconteceu o problema, perdão, e você entender qual que foi o passo a passo da aplicação até aquela bomba estourar. É para isso que serve a stack trace. Aqui, como eu só tenho o método main, não vai ficar tão óbvio, tão visível assim. Então eu vou alterar esse programa para você entender por que essa stack trace é importante. Então vou minimizar aqui. E agora eu vou fazer a seguinte alteração aqui. Ó. Vou fazer uma mudança aqui no programa. Eu vou criar um novo método aqui, ó. Public, na verdade pode ser até private, porque vai ser um método chamado pelo método main, então pode ser private. Private, aí lembra, como eu vou chamar esse método do main, tem que ser static. Então, private, static, void, calcular. E esse calcular, ele vai receber o int valor 1, int valor 2. E agora, no meu método main, lá na linha 16, eu não vou fazer o cálculo aqui. Ó, eu vou chamar o método calcular. Só que aí eu quero guardar o retorno, né, desse cálculo. Então, na verdade, esse método calcular não vai ser void. Ele vai devolver um int. E a única coisa que ele vai fazer aqui é systemout, iniciando cálculo da divisão. E aí eu vou criar uma variável aqui, var. Eu vou pegar aquela linha, ó, var resultado, vou trazer para cá. Ó. Var resultado, valor 1 dividido por valor 2. Opa, deixa eu arrumar aqui o parâmetro. E aí eu vou colocar um systemout, cálculo efetuado. E aí no final, return resultado. Porque esse meu método tem que devolver um número inteiro, ele vai devolver o resultado da divisão. E aqui no método main, essa minha var resultado, ela não vai receber o cálculo direto. Eu vou chamar o método, ó, calcular, e eu passo o valor 1 e o valor 2 que foi digitado e lido pelo scanner. Então só para a gente ter um método aqui, ó, calcular, e o método faz algumas coisinhas aqui também. Beleza? E só para ficar melhor ainda, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo método. Ó. Em vez de calcular, eu vou chamar de dividir. Beleza? E aqui eu vou dar um systemout, ó, iniciando cálculo da divisão. No anterior eu vou chamar só o systemout de iniciando cálculo, cálculo efetuado. Aqui iniciando, vou colocar na verdade, calculando divisão, divisão efetuada. Beleza, aqui faz a divisão. E aqui, ó, ele não coloca o resultado, ele chama o método dividir, passando o valor 1 e passando o valor 2. Então eu tenho o método main. O método main chama o método calcular e o método calcular chama o método dividir. Então, um método que chama o outro que chama o outro. Coisas simples aqui, nada demais. 3 métodos, só para a gente ter vários métodos aqui. E agora, se eu rodar o programa, a bomba ela vai estourar na linha 16? Ou será que vai ser na linha 24? Que é o cálculo aqui do método calcular. Ou será que vai ser na linha 31, que é o método onde faz de fato a divisão dentro do método dividir? E agora? O que será que vai acontecer quando eu rodar o programa? Vai estourar o erro. Eu não estou tratando o erro em nenhum lugar aqui. O erro vai continuar estourando. Só que o que vai aparecer lá no stack trace no console? Vamos rodar o programa e ver o que vai acontecer? Vou rodar. E aí digite o valor, ó, 10 dividido por 1, ó. Percebe que a única coisa que mudou é que ele vai imprimir normal. Ó. Iniciando o cálculo, calculando divisão. Digitei divisão errada aqui. Ó. Divisão efetuada, cálculo efetuado, resultado da divisão 10 saindo do programa. Então ele foi executando o passo a passo do programa. Inclusive depois eu vou gravar um vídeo mostrando como que você pode acompanhar esse passo a passo num processo que é chamado de debug. Depois eu gravo um vídeo para mostrar isso, que é bem legal, bem importante para você. Caso você queira acompanhar o programa linha por linha, ver o que está acontecendo, quais são os valores das variáveis, tem esse processo chamado debug e depois eu gravo um vídeo sobre isso.
Beleza, executou normal aqui. Só que agora eu vou rodar novamente e eu vou simular aquela divisão por zero. Então, 2 dividido por zero deu erro, ó. Continua dando o mesmo erro, Arithmetic Exception, divisão por zero, só que agora apareceu mais coisas aqui na tal da Stack Trace. Vamos entender então o que é essa tal da Stack Trace e por que ela existe. Ela existe porque o problema, se a gente parar para pensar, o problema agora ele aconteceu nessa linha aqui, ó, na linha 31. Se a gente olhar aqui o run, perceba que de fato ele mostrou, ó, deu uma exception e ele fala, olha, a exception aconteceu na classe teste erros, ponto dividir, no método dividir, na linha 31. Inclusive isso daqui é um link, ó. Se você clicar ó, aqui, ó, ele vai lá e navega exatamente para a linha que aconteceu o problema. Ó. Cliquei, ele foi exatamente para o ponto onde aconteceu o problema. O problema está aqui. Porém, se a gente olhar para esse código, o erro está aqui então, ó, é nessa linha aqui. Só que o problema está aqui de fato, nessa linha? Vamos parar para pensar aqui. Será que o problema está nessa linha aqui? E aí se você parar para pensar, bom, não, aqui não tem nada de errado com essa linha. O que essa linha está fazendo? Eu estou criando uma variável e atribuindo a ela o valor de uma divisão. Eu pego um valor e divido por outro. Tá certo isso. Não é assim que funciona a divisão? Não é assim que eu faço uma divisão no Java? Nome da variável dividido por outro nome da variável? E o símbolo aqui, o barra, não é para pegar o resultado da divisão? Poxa, de fato aqui não tem nada de errado nessa linha. Nessa linha é onde estourou o erro, mas não necessariamente a culpa do erro está aqui. Porque na verdade o erro só estourou porque o valor 2 que chegou para o método dividir como parâmetro foi um valor inválido. Então não necessariamente o problema está aqui na linha 31. O problema pode estar em quem chamou o método dividir porque passou um parâmetro inválido. Então, se a stack trace, né, se quando ocorresse uma exceção, o Java só me mostrasse isso daqui, ó, deu erro aqui ó, na linha 31, eu ia chegar na linha 31 e olhar para esse código e falar, cara, mas esse código está certo. Eu estou fazendo uma divisão normal. O problema não está aqui. O problema está em quem chamou esse método dividir. Alguém está chamando esse método passando um valor zerado aqui no parâmetro 2, aqui no parâmetro valor 2. Beleza, e quem é que está chamando esse método dividir? Então aí está o problema. Imagina que tem 70 classes que chamam esse método dividir. Poxa, eu vou ter que olhar uma por uma para saber quem chamou o método dividir nessa exception que aconteceu nesse momento. Então percebe? Por isso que o Java tem esse conceito, né? Não só o Java, outras linguagens também fazem isso, esse conceito de stack trace. Toda vez que tem uma exception, o Java mostra a linha que a exception estourou, mas como não necessariamente o problema está aqui, o Java te mostra todo o trace, todo o traço do programa. Ele te mostra quem chamou esse método, quem chamou o método que chamou esse método, ele mostra todo o caminho percorrido pelo programa desde o método main, que foi quem iniciou a aplicação. Assim você consegue ver o passo a passo do programa. Então você consegue ver, o programa começou no método main, na linha tal chamou o método X, esse método X na linha tal chamou o método Y, esse método Y na linha tal chamou o método Z e na linha Z estourou o problema. Não necessariamente o problema está na linha tal do método Z. Pode ser que o problema esteja no método Y, que passou um parâmetro errado. Pode ser que não esteja no Y, esteja no X, que passou o parâmetro errado para o Y, que passou para o... Então percebe? Então não necessariamente o problema está na linha que estourou a bomba. Então por isso que o Java tem essa stack trace para te ajudar a identificar qual que foi o passo a passo percorrido pela aplicação. E se a gente olhar aqui essa stack trace, ó, a última linha que aparece aqui, que é a primeira de cima para baixo, ó, é onde estourou o erro. Se você clicar aqui, ele fala, ó, é a linha 31. Só que essa linha, ó, a próxima linha aqui de baixo da stack trace, é para te dizer quem chamou esse método dividir. E ele fala, olha, esse método foi chamado pela própria classe testa erros pelo método calcular na linha 24. Se você clicar aqui na linha 24, ó, é justamente a linha que está chamando o método dividir. E esse método calcular da linha 24
foi chamado pelo método main na linha 16. É justamente aqui, ó, a linha que está chamando o calcular. E aqui, bom, aqui já é o método main é o ponto de partida. Então por isso que ele chama de stack trace. É como se ele estivesse empilhando, ó, stack é pilha em inglês. Eu estou empilhando toda a chamada de métodos. Então começa de baixo para cima. Ó. Começou no método main, que chamou esse método calcular, que chamou esse método dividir, que estourou o erro. Então essa é a tal da stack trace. Por que é importante você conhecer essa stack trace? Porque quando ocorre uma exception, ela estoura numa determinada linha do seu programa, mas não necessariamente o problema está lá naquela linha. Pode ser quem tenha chamado aquele método, ou quem chamou. Então você precisa saber o caminho completo da execução do programa. Beleza? Então esse é um conceito importante de exceptions, stack trace. Beleza? Então, quando eu só tinha o método main, né, não ficava muito claro. Agora que eu tenho tenho mais 2 métodos, você consegue ver todo o rastro percorrido pela aplicação. Essa stack trace aqui está pequenininha, porque eu só tenho uma classe com 2 métodos. Mas, numa aplicação real, a stack trace geralmente ela vai ser gigantesca. Porque você vai ter um monte de classe que chama um monte de classe, que chama uma classe do Java, e uma classe do Java chama várias outras classes dele. Então, no geral, a stack trace ela é bem grandinha aqui, com dezenas de linhas de código. Claro, você não precisa olhar linha por linha da stack trace, classe por classe, método por método. Você vai olhar onde estourou o problema e você vai avaliar se está ali mesmo ou se está em quem chamou, e eventualmente você precisa saber quem chamou. Então, você vai olhar algumas poucas linhas da stack trace. Posteriormente, quando a gente passar por outros erros que a stack trace for maior, eu vou te mostrar como que você analisa uma stack trace de uma maneira rápida, sem ter que ficar olhando linha por linha. Beleza? Então, stack trace, esse é um conceito importante de exceptions. Agora, voltando para a questão do problema. Bom, Rodrigo, aqui se a gente olhar o run, ó, percebe que ele imprimiu iniciando o cálculo, calculando divisão, que eu até digitei errado aqui, ó. Deixa eu apagar esse D aqui. E aconteceu aquela mesma situação. Estourou na linha 31, o que o Java faz? Ele vai olhar para a próxima linha. Está tratando erro essa linha? Não, ignora. Próxima linha é um return. Isso é tratar erro? Não, ignora. Acabou o método dividir. O método dividir não é o método main. Não foi aqui que começou o programa. Esse método foi chamado por alguém. Ele volta lá do ponto de onde esse método foi chamado. Esse método foi chamado, ó, aqui na linha 24. Não é aqui que eu estou chamando o método dividir? Então ele vai para a próxima linha. Systemout, isso é tratar erro? Não, ele ignora. Return, isso é tratar erro? Não, ele ignora. Acabou o método calcular. Método calcular foi chamado por quem? Foi chamado pelo main, ó, na linha 16. Próxima linha, systemout vai ignorar, systemout vai ignorar. Acabou o main é o main, é onde começa tudo. Acabou o programa, ninguém tratou o erro. Ele ignorou todos aqueles systemouts. Como ninguém tratou o erro, o que o Java faz? Imprime a stack trace. Mostra todo o passo a passo percorrido pelo programa para te ajudar, você, programador, programadora, a entender qual foi o fluxo de execução da aplicação e encontrar o problema. Beleza? Poxa, Rodrigo, mas essa mensagem, essa stack trace, isso daqui não é para aparecer para o usuário, para a pessoa que está usando o sistema. A pessoa vai olhar isso, ela não vai entender nada aqui. Ela não sabe de programação, ela não sabe de Java. Exato. Como é que eu faço então, Rodrigo, para, caso dê um erro, não apareça a stack trace para a pessoa que está usando o sistema? Como esse erro ele pode acontecer, eu não tenho controle sobre esse erro. Lembra, é a pessoa que digitou. Digite o primeiro valor, ela digitou, digite o segundo valor. Eu não tenho controle sobre o valor que ela vai digitar. Se ela digitar 0, pode dar um erro. Se ela não digitar 0, vai funcionar perfeito. Mas e se ela digitar 0? Então percebe? Eu não tenho um controle sobre o que a pessoa vai digitar no sistema. Mas, caso ela digite um valor inválido, eu quero mostrar uma mensagem bonitinha para a pessoa. Eu quero mostrar, opa, não pode fazer divisão por 0. E não uma stack trace para a pessoa se assustar e não entender nada. Então, como que eu faço, Rodrigo, para não mostrar a stack trace e sim uma mensagem amigável para a pessoa? Aí você vai ter que fazer um tratamento de erros, que foi o que eu não te mostrei ainda, e como nenhum código tratou o erro e foi subindo, método tal que chamou o método tal que chegou no main,
chegou no main e ninguém tratou, o Java mostra stack trace. Se você não quer mostrar stack trace, em algum desses métodos, tanto no dividir ou no calcular ou no próprio main, você vai ter que fazer um tratamento de erro e dizer, Java, se acontecer um erro aqui, ó, relaxa, você vai executar esse meu código aqui, ó, vai mostrar esse system out, ocorreu um erro no sistema. Então isso você precisa avisar para o Java. Você tem que tratar o erro quando ele ocorrer, caso ele ocorra. E como que a gente faz isso? Vamos aprender. Então vou minimizar aqui. E o Java, para a gente fazer um tratamento de erros, o Java tem uma sintaxe aqui, tem um tal do try-catch, que é bem comum em outras linguagens de programação também. Então existem umas palavrinhas aqui, é um bloco na verdade. Você vai ter que colocar o código que é perigoso dentro de um bloco e nesse bloco você diz, caso ocorra o erro, o que você faz? É como se fosse um if-else aqui. If deu tudo certo, faz assim. Else deu erro, faz assado, mostra essa outra mensagem. Pensa dessa forma, é como se fosse um if-else, só que não é um if-else, porque if-else não é para tratar erros. Então tem esse tal de try-catch. Vamos lá ver como que isso funciona. Então vou pegar aqui ó, o método dividir. A linha 31. Não é essa linha aqui que é perigosa? Perigosa que eu digo é que pode dar um erro nessa linha. Pode ser que tudo funcione, mas pode ser que dê um erro. Então o que a gente vai fazer? Ó? Essa linha, no caso aqui é uma linha, mas poderiam ser 2, 3, não importa. Todas as linhas que forem perigosas, forem passíveis de dar erros, o que você vai fazer para o Java? Você vai delimitar essas linhas com um bloco que é o bloco try. E existe essa palavrinha try. Try em inglês significa tenta. E é meio que isso que eu estou fazendo. Java, tenta. Tenta o quê? Abre chaves, coloca as linhas que são perigosas, fecha chaves. Então Java, tenta. Tenta fazer tudo isso que está aqui delimitado pelas minhas chaves. Ele vai tentar. E aí percebe que está dando um erro de compilação aqui, ó, porque o try ele não pode ficar sozinho. Ele precisa do, tá, eu vou tentar. Se der certo, beleza, mas e se der errado? Aí o else aqui, né, o se der errado, é representado pela palavrinha catch. Porém, o catch ele não é um bloco simplesmente abre chave e fecha chave. Se eu simplesmente colocar essa palavrinha catch, o catch é para capturar o erro. Ele é um bloco também, tem abre chave e fecha chave, só que antes das chaves ele tem uns parênteses. Porque o catch é como se fosse um método. Ele vai capturar o erro e eu preciso declarar esse erro numa variável, num parâmetro. Então é como se fosse um parâmetro aqui. É como se fosse um método, um construtor. Tem os parênteses e dentro dos parênteses eu preciso capturar o erro. Mas o que eu declaro aqui? Como é que eu falo para ele? Eu capture o erro e joga numa variável que eu vou chamar de e. Isso daqui é um parâmetro, é uma classe. Lembra? Todo parâmetro não tem um tipo? Igual aqui, o meu método dividir não tem o valor 1 e o valor 2, só que eu tenho que declarar que o tipo é int. Aqui eu tenho que declarar qual é o tipo dessa variável e. E aí tem que ser uma classe, só que aqui não vai ser um int, tem que ser uma classe do Java ou do nosso programa. A gente pode criar uma classe para representar um erro, no próximo vídeo eu vou te mostrar isso. Uma classe que represente uma exceção. E o Java tem uma classe chamada exception. Então aqui eu posso colocar esse tal de exception. Isso é uma classe do Java. Ó. Se eu passar o mouse aqui em cima da palavra exception, ó, perceba, ele está vindo lá do tal do java.lang. É uma classe do Java para representar um erro. Então o que a gente captura no código é uma classe exception e eu posso jogar ela numa variável e. E aí aqui dentro do catch, o Java só vai entrar no catch se alguma linha que tiver aqui dentro do try lançar uma exception. Então ele só entra no catch se der exception. Se todas as linhas do try funcionarem perfeito, sem ocorrer nenhuma exceção, ele simplesmente pula o bloco catch. Por isso que eu falei, é como se fosse um if-else. If tudo deu certo, ele não entra no else. Se alguma coisa deu errado, aí sim ele entra no else, que seria o catch aqui. Então no catch é onde você faz o seu tratamento de erro. O que você quer fazer caso dê um erro? Ah, nesse meu exemplo eu só quero mostrar uma mensagem. Então system out, divisão por 0, não pode. Sei lá, imagina aí que eu quero mostrar uma mensagem. Beleza? Então agora sim eu fiz o tratamento do erro aqui no programa. Beleza? Então isso é o tratamento do erro.
Percebe que minha linha do return passou a dar erro aqui, ó. Ela ficou vermelhinha. Por quê? Aqui tem aquele negócio do escopo da variável. Então agora eu criei a variável, ó, var resultado, eu estou declarando a variável dentro do try. O try não é um bloco? Eu declarei uma variável dentro do bloco, lembra? Ela só existe dentro do bloco. Aqui eu estou tentando acessar a variável resultado fora do try. Então ele não enxerga essa variável resultado fora do try. Ela foi declarada dentro do try, que é um bloco, só dentro do bloco que ela existe. Então na verdade esse return eu vou jogar, ó, vou dar um Ctrl X, vou jogar essa linha para dentro do try, ó. Dentro do try, e esse divisão efetuada também. Então meu código vai ficar assim, ó. Beleza? Eu apaguei o system out aqui, ó. System out era, sei lá, cálculo falhou. Vou trocar a mensagem aqui. Cálculo falhou. Beleza. Pronto. Então, na verdade, o try vão ser essas 3 linhas, ó. Java, tenta fazer essas 3 linhas aqui, ó. Primeira linha é para criar uma variável e guardar nela o resultado da divisão. Segunda linha, o return, só que o return tem que ser a última linha, né? Porque o return ele já vai retornar. Então, se eu retornar, embaixo ele vai ignorar. Então, segunda linha, divisão efetuada. Terceira linha, o return. Catch. Se der um erro, ele vai imprimir aqui, ó, cálculo falhou. Só que se der um erro, ele não vai chegar nessa linha do return. Então, dentro do catch, eu tenho que devolver alguma coisa também. Senão ele está dando erro de compilação, ó. Está dando um erro aqui, ó, no fecha-chaves do meu método. Ó. E ele fala, olha, está faltando um return. Por quê? Tem um return dentro do try, se der tudo certo. Mas e se não der certo? Ele vai cair no catch. E se cair no catch, qual que é o retorno? Lembra, o método, o retorno dele é int. Eu tenho que devolver alguma coisa. Então, vou colocar aqui um, sei lá, return 0. Se deu erro, eu vou devolver 0. Vou devolver alguma coisa aleatória aqui, um valor padrão. Só para o código compilar. Beleza? Então agora compila. Então agora, ó, isso é o tal do bloco try catch. É o jeito do Java de você delimitar um código que é perigoso, que pode lançar exception. Se lançar exception, ele entra no catch. Se nunca acontecer a exception, ele simplesmente vai ignorar essas linhas do catch. Então agora sim, eu estou fazendo um tratamento de erros. Então vamos simular o que vai acontecer agora se eu rodar o programa? Vamos lá. Vou rodar novamente aqui o método, meu método main. Beleza? E eu vou simular o caminho feliz. Vou digitar 10 dividido por 2. Beleza. Iniciando o cálculo, calculando a divisão, divisão efetuada, cálculo efetuado, resultado 5. Saindo do programa, ele executou todas as linhas sem nenhum problema. E perceba, aquela linha do catch, ó, cálculo falhou e return 0, foi ignorado. Não deu exceção, ele ignora o catch. Agora eu vou executar novamente, só que agora eu vou simular o erro. Então vamos lá. Primeiro valor 10, segundo valor 0. Ó, não mostrou mais a stack trace, porque eu fiz o tratamento do erro antes de chegar no main, antes de acabar o programa. Só que agora olha só o que ele imprimiu aqui. Ó. Resultado da divisão 0, cálculo efetuado, cálculo falhou, saindo do programa. Então percebe que agora aqueles system outs que antes não estavam saindo, agora passou a sair, porque eu fiz o tratamento do erro. E se a gente analisar, ó, a execução do programa linha por linha, vamos entender o que aconteceu aqui. Então vamos lá. Então começou aqui no método main. Ó. A primeira coisa que eu faço é boas-vindas. Beleza, boas-vindas saiu. A segunda coisa é declara uma variável scanner. Terceira coisa, system out, digite o primeiro valor. Beleza, saiu. Eu digitei 10, ele guardou na variável valor. Digite o segundo valor, digitei 0. Ele chamou o método calcular. Ele vai lá entrar no método calcular. O que o método calcular está fazendo? Iniciando o cálculo. Ele imprimiu aqui, ó, iniciando o cálculo. Chamou o método dividir. Ele vai pular para o método dividir. O que o método dividir está fazendo? System out. Calculando divisão. Tem um try, que é para tratar um erro, né? Fazer um tratamento. A primeira linha aqui, o que eu fiz? 10 dividido por 0. Opa, vai estourar uma bomba aqui. Lembra? Deu erro. Por mais que tenha um try catch, ele não impede que a exceção ocorra. A bomba continua estourando aqui. E aí lembra, as próximas linhas, enquanto não estiver tratando o erro, o Java ignora. Qual era a próxima linha aqui, ó, depois da linha 33? System out, divisão efetuada.
Não apareceu divisão efetuada. Por quê? Isso não trata erro. Então ele ignorou essa linha. O return resultado, que era o return 10, isso não trata erro. Ele ignorou. Tem um catch aqui, ó, que é de fato quem vai tratar o erro. Então aqui sim ele entrou e pronto, tratei o erro. O erro foi tratado. Agora o Java vai executar tudo que tiver dentro do catch. Cálculo falhou. Ele executou, cálculo falhou. Então percebe? A partir do momento que eu fiz o catch, ele passa a voltar a executar. Ele executa tudo que está no catch e dali para frente ele volta a executar as outras linhas porque a bomba foi desativada. A exceção foi tratada. Então ele imprimiu aqui, ó, cálculo falhou, devolveu 0. Devolveu para quem está chamando o método dividir. Acabou o meu método dividir. Só que lembra, esse dividir foi chamado pelo método calcular. Então ele volta para essa linha aqui, ó. A próxima linha, ó, cálculo efetuado. Ele imprimiu. Ué, mas não estourou a bomba? Mas o catch já fez o tratamento da bomba. Então agora ele volta a executar as próximas linhas. Return resultado. Retorna para quem chamou o método calcular. Quem chamou o método calcular? Foi aqui o meu método main, ó, na linha 16. Beleza. Só que aí ele guardou o 0 aqui, né? Resultado da divisão 0. Foi isso que ele imprimiu. Resultado da divisão 0 e saindo do programa, imprimiu. Então percebe? É assim que funciona um programa quando ocorre uma exception. E enquanto ninguém tratar, enquanto ele não entrar no catch, ele para de executar as linhas. Então lá o meu try, como a bomba exception estourou nessa linha aqui, ó, as duas seguintes ele ignorou. E aí ele entrou no catch. Ele executa o que está no catch, pronto. Bomba desativada, acabou o problema. Dali para frente ele continua executando normalmente o programa. Essa que é a forma de você fazer o try catch. E é isso que acontece com o programa. Esse é o fluxo que o programa segue quando ocorre uma exceção. Você tratou, enquanto não tratou, ele ignora. Tratou, ele volta a executar. Para tratar, tem o try catch. E o catch é como se fosse um método que você está declarando e você pode receber a bomba aqui que estourou. Eu recebi esse parâmetro, eu não fiz nada com ele aqui. Eu simplesmente dei um system out, cálculo falhou, return 0. Então, é assim que funciona. Beleza? Só que esse try catch, eu poderia colocar ele no método calcular ou lá no método main, por exemplo. Não necessariamente ele precisa ficar aqui, porque lembra, não necessariamente o problema está aqui nessa linha. Então a gente pode migrar esse try catch. Vamos fazer isso? Eu vou tirar o try catch, eu vou voltar ao que estava antes. Vou dar Ctrl Z, vou dar uns Ctrl Z aqui, até apagar aqui o try catch, deixa o código exatamente como ele estava. Ele estava assim, ó. Pronto, estava assim. Então agora eu não estou mais tratando, se eu rodar o programa e digitar 0 no segundo valor, vai aparecer a stack trace. Eu posso fazer o try catch nessa linha, posso fazer o try catch no calcular, ou posso fazer o try catch no main, por exemplo. Eu posso fazer o try catch aqui, ó, na linha 16. Porque se a gente parar para pensar, a linha 16 é perigosa. Porque chamar o método calcular é perigoso. Pode ser que dê erro, pode ser que não dê erro. Então eu posso fazer o try catch aqui, por exemplo. Posso colocar aqui um try, deixar todo esse código aqui, ó, dentro do try, fecho aqui o try, coloco o catch, exception, vou chamar de E ou EX, é o nome de um parâmetro aqui, pode ser qualquer coisa. Beleza? E aqui, ó, eu vou colocar o system out, cálculo falhou. Pronto. Então o try catch ele não precisa estar lá na linha onde estoura a bomba. Ele pode estar ou no método que chamou, ou no método que chamou quem chamou, ou até o método main, por exemplo. Então agora eu mudei aqui o try catch. Deveria trocar os system outs aqui, agora deve sair diferente, porque eu estou tratando o erro em um outro ponto. Vamos rodar e ver o que vai acontecer agora nesse cenário? Vou colocar o play. Digite o primeiro valor 10, digite o segundo valor 0 e iniciando o cálculo, calculando a divisão, cálculo falhou. E ele nem imprimiu lá o resultado 0, porque agora vamos simular de novo o passo a passo do programa, para ver o que vai acontecer. Ó. Começou o método main, boas-vindas ao sistema, digite o primeiro valor, digite o segundo valor, e aí tem o try, que eu chamei o método calcular. Ele vai pular para o método calcular. System out, iniciando o cálculo, apareceu esse system out. Chamou o método dividir, ele vai pular para o método dividir. System out, calculando divisão. Tentou fazer o cálculo aqui, estourou a bomba. A próxima linha, a bomba está ativa ainda, eu não fiz o catch aqui. Então, divisão efetuada, ó, ele pulou. O return resultado, ele pulou.
voltou para o calcular. A próxima linha depois da chamada do dividir era cálculo efetuado. Ele pulou. Eu não tratei ainda o erro. Return resultado? Pulou. Voltou para o método main para essa linha aqui, ó. A próxima linha era resultado da divisão, não saiu. Ele pulou, ele foi direto para o catch, cálculo falhou. Foi exatamente isso e acabou o programa, já estou no main. Então não tem mais nada para executar, o programa finaliza. Então, percebe? Onde você coloca o try catch vai influenciar o que vai ser exibido para o usuário, vai depender do ponto onde você fez o tratamento. E aí agora vem essa questão, né? Poxa, Rodrigo, onde que eu coloco o try catch? Em que lugar que eu coloco o try catch? Onde que eu faço o tratamento do erro? No geral, vai ficar aqui no método main, vai ficar na classe que executa o fluxo da aplicação. No geral, não vai ficar lá nos seus códigos, com as suas validações, com as suas regras de negócio. Então, no próximo vídeo, eu vou te mostrar como que a gente faz para lançar as nossas próprias exceções, para indicar que tem um erro, que tem um valor inválido, tem toda essa questão aí. Nesse vídeo eu só queria te explicar só o começo de exception. Esse assunto de exception ele é um pouco mais denso, tem essa questão do try catch, da stack trace, do que acontece com o programa quando estoura uma exception, do fluxo de execução. Era só esse primeiro pedaço que eu queria te mostrar, só que tem outras dúvidas aqui. Onde que eu coloco esse try catch? Como que isso vai funcionar na prática na minha aplicação? Porque aqui foi um main, né, só de exemplo. Lá no nosso programa, onde eu estou lendo um arquivo, onde eu estou executando as minhas validações, as regras de negócio, como que funciona isso? Essa classe exception do Java, como é que funciona essa classe? Tem outras classes do Java, então tudo isso eu vou continuar avançando nos próximos vídeos, porque esse assunto de exception ele é bem denso, esse vídeo mesmo agora já ficou bem extenso, então só para não ficar com um vídeo de 5 horas de duração, eu vou fazer um corte aqui e nos próximos vídeos a gente continua os estudos de exception. Então, nesse vídeo foi só para te mostrar o que o Java faz quando estoura uma exception, qual é o comportamento padrão. Eu te mostrei que ele ignora todas as linhas até alguém tratar o erro. Se ninguém tratou até chegar ao main, ele exibe a stack trace. Te mostrei o que é stack trace, por que ele imprime não só a linha que estourou a bomba, mas todos os métodos que foram chamando até chegar naquela linha, porque não necessariamente o problema está na linha onde estourou. E te mostrei o try catch, que são blocos para você isolar um código que é perigoso, pode estourar uma exception, e o catch para você capturar a exception que estourou, sendo que ele só vai ser executado se a bomba tiver estourado, se a exception tiver ocorrido no programa. E aí com isso você já entende mais ou menos ali essa ideia de exceptions, tratamento de exceptions, beleza? Mas não acabou ainda. Então esse assunto ele é um pouquinho mais complicado. Então reforce esses estudos, reveja esses vídeos quantas vezes forem necessários, simula esse exemplo que eu fiz aí, eu vou disponibilizar esse código na descrição. Fica de olho na descrição dos vídeos que eu posto aqui no canal, porque eu sempre coloco um link para você ter acesso aos códigos, para você não ter que digitar tudo manualmente, caso você não queira. Ou se você digitou alguma coisa errada, quer conferir, então confere que eu sempre disponibilizo o código final num link, e aí isso vai te facilitar. E reveja, testa, treina aí esses códigos, coloca uns try catches, faz umas simulações, porque esse assunto é um pouquinho mais complicado e eu confesso que demora um pouquinho até você pegar as manhas. Então, se você ainda ficou meio confuso, não tem problema, calma. Nos próximos vídeos eu vou continuar explicando exceptions e sempre que for necessário a gente vai ter que fazer uns tratamentos de exceptions, então esse assunto sempre vai voltar, beleza? Então, esse que era o objetivo aqui do vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Se ficou uma dúvida, deixa aí nos comentários e eu te vejo num próximo vídeo. Um abraço e até lá, tchau, tchau.